Boa tarde, pessoal. Professor Paulo Moara Guimarães, disciplinas de fenômenos de transportes. Vamos dar continuidade. Hoje a gente vai ver, espero que tudo esteja bem com vocês, tá? Hoje a gente vai ver o capítulo 6, que corresponde no nosso curso ao capítulo 5. A primeira lei da termodinâmica em volumes de controle. A gente viu então na aula passada a primeira lei da termodinâmica para sistemas fechados, para massa de controle, né? Bom, então vamos dar uma lida aqui. Serão vistas equações adequadas para a descrição de fenômenos com a utilização de volume de controle. Uma abordagem adequada para os casos onde existem escoamentos na fronteira do volume de controle. Ou seja, quando falamos de volume de controle, a gente está falando de uma fronteira do sistema que permite vazão mássica. Tá? Vamos lá. Conservação de massa e volume de controle. Vamos pegar aqui esse desenho. Esse desenho é um diagrama esquemático, né? Onde a gente tem vapor a alta pressão, esse vapor passa por uma turbina, é armazenado nesse acumulador, esse vapor também ele aproveita para fazer um movimento de fronteira e passa por um trocador de calor e também gera-se trabalho aqui, né? Na turbina a vapor, e aqui o vapor a baixa pressão que vai para para uma outra turbina, enfim. Se é de baixa pressão, provavelmente pode ir para um sistema de recuperação aí qualquer, ou de reaquecimento, né? Bom, pessoal, é o seguinte, isso daqui, na realidade, é um esquema. Então, o que é essa linha tracejada? Essa linha tracejada é a volume de controle. Nesse volume de controle, nós temos aqui, olha, 1, 2, 3 pontos, tá vendo? Um ponto de entrada e 2 pontos de saída de vazão em massa, tá? Que a gente vai chamar de M ponto. M ponto é 1 kg por segundo. Então nós temos aqui M ponto E, que seria a vazão mássica de entrada. Aqui nós temos uma vazão mássica de saída e outra vazão mássica de saída. Não precisa ser igual, obviamente, tá? E aqui, olha, então na verdade nos outros pontos aqui não tem vazão mássica. A gente tem o que? Atravessando a fronteira, a gente tem trabalho de eixo, tá? Atravessando a fronteira. Nós temos um trabalho de fronteira. Nós temos aqui, olha, uma troca de calor que está atravessando a fronteira, tá? E dentro do sistema também, olha, tem um acumulador inicialmente em vácuo. Então, dentro do sistema, internamente do sistema, a energia também, em um determinado tempo, ela vai aumentando. Tá? Então, isso aqui é um desenho bem esquemático para mostrar para vocês. Esse outro diagrama, a gente vai utilizar ele para analisar a equação da continuidade. A equação da continuidade é a equação da conservação de massa. Tá? Então, aqui nesse diagrama, nós temos uma entrada somente com uma vazão mássica e temos somente uma saída aqui. Tá? A gente poderia ter várias entradas e ter várias saídas. E aqui, então, nós temos uma entrada com uma pressão, uma temperatura, um volume específico, uma energia energia específica né? E aqui também na saída a gente tem isso daí. E dentro do sistema, a gente pode ter uma variação da massa dentro do sistema com relação ao tempo. Então, isso aqui é uma variação interna. Isso aqui são fenômenos de fronteira, tá? E isso daqui seria um fenômeno interno ao sistema, né? Então, pessoal, a equação de conservação de massa fica assim, olha. O que está variando dentro do sistema, você pode ter um acúmulo ou decréscimo de massa dentro do sistema e um somatório das vazões mássicas que entram menos o somatório das vazões mássicas que saem. Então, isso daqui seria a equação que equilibra na realidade o escoamento de massa, né? Então, o que ele fala aqui, ó, o que entra menos o que sai de massa vai ser então o que pode ser um acréscimo ou um decréscimo de massa dentro do seu sistema, ok?
Então a gente vai pegar uma figura aqui para a gente poder chegar nessa equação aqui, olha, da vazão mássica, tá? É uma outra forma aqui de escrever a vazão mássica, tá bom? Então nós vamos ter dois conceitos aqui, ó, vazão em volume e vazão em massa, tá? Então vamos ter aqui uma entrada e uma saída e um certo escoamento aqui, olha. Aqui você vê que tem um perfil de velocidade, tá? Na realidade você tem uma equação para a velocidade aqui. E a área de exceção aqui é a área A. A vazão em volume, pessoal, vai ser o que? Vai ser metro cúbico por segundo. Na realidade, a vazão em volume, que é o Vzão ponto que está sendo dado aqui, seria a velocidade vezes a área. Olha, a velocidade é metro por segundo. A área é metro quadrado, então dá metro cúbico por segundo. Tá? Então isso seria a vazão volumétrica. Se nós tivermos uma equação para essa velocidade, aqui seria uma velocidade média, né? Se nós tivermos uma equação para a velocidade aqui, nós teríamos que integrar isso daqui tudo, olha. Então a gente faria uma integral de V dA, só que aqui nós teríamos uma equação aqui para velocidade. Tá? Então na realidade isso aqui seria a equação para vazão volumétrica. A vazão em massa seria a vazão volumétrica, a vazão em massa seria o Mzinho ponto, tem um ponto lá em cima, que é a vazão volumétrica vezes a massa específica média aqui. A unidade da vazão mássica é quilo por segundo. Tá? E se você pegar metro cúbico por segundo, e o que seria, qual que é a unidade de massa específica? É quilo por metro cúbico. Então esse metro cúbico corta com um metro cúbico aqui da vazão em volume, né? Então vai sobrar quilo por segundo. Tá? Aqui ele escreveu, ó, então isso aqui seria a equação. Aqui ele escreveu a massa específica média em termos de volume específico médio. Né? Então seria o que? A velocidade vezes a área dividido pelo volume específico médio. Se nós tivermos uma equação para a velocidade, a gente tem que fazer uma integral aqui de área, da área aqui para essa expressão aqui. Se caso nós tivermos uma equação. Se aqui já for uma velocidade média, der um valor de velocidade, você já aplica direto aqui a velocidade média. Tá? Mas se caso for dado uma equação, você teria que fazer a integração aqui. Né? Então vamos a um exemplo. A área escoa no interior de um tubo de 0,2 metros de diâmetro com velocidade, ele já deu uma velocidade aqui uniforme, ele não deu uma equação para velocidade, ele deu uma velocidade uniforme de 0,1 metros por segundo, 0,1 metros por segundo, na temperatura de 25 graus Celsius e pressão de 150 kPa. Determine a vazão em massa do ar. Então a vazão em massa do ar, a vazão mássica é dado pela velocidade vezes a área dividido pelo volume específico aqui médio. Ele pediu para considerar o ar aqui como gás ideal. Tá? Então como ele deu a temperatura e deu a pressão, o que seria essa equação aqui? A equação do gás ideal. Então a gente achou o volume específico aqui, olha. Né? Então o R é 287, toma cuidado com as unidades. Aqui ele colocou 150.000 Pascal, tá? E alguns lugares você vê 0,287, é porque na realidade tem um quilopascal dentro dele, entendeu? Se aqui fosse 0,287, nós teríamos que colocar somente 150 aqui, que estaria em quilopascal. Esse quilo cortaria com o quilo lá de cima, mas no caso aqui ele colocou 287. Então você vai colocar aí Pascal aqui, tá? A temperatura em Kelvin e beleza, a gente então calculou aí o volume específico, no caso o volume específico médio. A área π de 2 sobre 4, ele deu então um diâmetro, tranquilo, né pessoal? Dá aqui uma vazão mássica de 0,0055 kg por segundo.
Vamos lá, vamos ver a primeira lei da termodinâmica para um volume de controle. Olha só, nós temos aqui, lembra dessa equação? Essa equação é a primeira lei da termodinâmica para um volume, na realidade, um sistema fechado, tá? Onde aqui, lembra, entrava a energia interna, o usão, entrava a energia potencial e a energia cinética. Se vocês olharem lá atrás, vocês vão ver, tá? Então, aonde a diferença aqui, bom, aí é só uma manipulação, né? A gente poderia escrever a primeira lei que a gente viu antes para o sistema fechado em termos de fluxo, só dividir pela parcela aqui, pelo tempo, né? Então, a energia do sistema por tempo, tá? Aqui, isso aqui vai dar watt, né, pessoal? Aqui seria um Q ponto menos W ponto. Tá? Então, a gente está recuperando o que a gente já viu, né? Em termos aqui de energia e em termos aqui de taxa, tá bom? Em termos aqui de joule, né, ou quilojoule, e em termos de watt ou quilowatt, né? Aqui ele pediu para observar essa figura, tá? Essa figura também é um diagrama de volume de controle para a gente fazer o estudo da primeira lei. Então vamos analisar bem essa figura aqui. Deixa eu colocar aqui no maior, né? Estou dando aula aqui. Pronto, desculpa. Vamos lá. A gente tem aqui então esse tanque, né? Temos essa turbina e temos aqui esse cilindro pistão, tá? Então, e pegamos isso daqui, essa linha tracejada, como sendo a fronteira do nosso sistema. Então, o que nós vamos fazer, pessoal? Vamos fazer um balanço de energia com os fenômenos de fronteira com os fenômenos internos, entendeu? Tá? Então nós temos, o que nós temos de fenômenos de fronteira aqui? Opa! Nós temos de fenômenos de fronteira calor que está sendo trocado, nós temos aqui trabalho que está sendo cedido para a vizinhança, né? O que mais que nós temos de fronteira? Temos esse trabalho de eixo aqui, olha, que a turbina está realizando, né? E temos agora novos, então esses trabalhos aqui, ó, na realidade de fronteira, opa, sumiu o meu cursor. Esse trabalho de fronteira e trabalho de eixo e calor, a gente já viu anteriormente, olha, tá? A gente já viu anteriormente. Aqui, ó, tá vendo calor e trabalhos. Dentro desse trabalho pode entrar de fronteira e de eixo, até de corrente elétrica pode entrar aqui, né? Se estiver atravessando a fronteira. Só que temos duas coisas novas aqui. Temos essa parcela que seria a energia, a variação de energia dentro do volume de controle. Dentro do seu sistema nós podemos ter, como na massa, a gente tinha massa que era armazenada ou massa que poderia sofrer uma diminuição, não é verdade? No tempo. Aqui a gente está falando em termos de energia. Esse DE, DT, seria o acúmulo ou decréscimo de energia dentro do seu sistema, dentro do seu volume de controle. Tá? Agora, duas coisas novas que estão aparecendo para a gente aí, seria esses dois fenômenos aqui, olha, tá vendo? De escoamento de massa. Ó. Então, na realidade, o que está acontecendo? Massa entrando e massa saindo, nós temos energias associadas a essa massa. Tá? É isso que nós vamos ver. Quais são as energias associadas ao escoamento dessa massa? O que essa massa carrega com ela? Né? Para dentro ou para fora do sistema. Então nós temos aqui uma entrada onde a gente tem uma vazão mássica, M.E, né? Temos uma pressão de entrada, uma temperatura de entrada, um volume específico de entrada e uma energia E de entrada. A gente vai ver depois o que seria essa energia E que está entrando, que está sendo convectada aí para dentro do sistema. Analogamente, a gente tem aqui na saída. Tá? Então vamos lá. Olha, eu tinha falado daquela energia E. Essa energia Ezinho aqui, energia, na realidade seria uma energia específica, não é interna não, né? Porque na realidade quando o fluido está escoando, ele carrega consigo, ele tem uma potencial naquele ponto,
ele tem uma energia cinética naquele ponto e também a própria massa tem a sua energia interna. Então esse Ezinho aqui é exatamente isso, olha. Tá vendo? É exatamente isso daqui. Nós temos então uma energia cinética. Opa, sumiu o meu cursor aqui. Sumiu o meu cursor. Seria V ao quadrado sobre 2, seria a energia cinética específica, vamos dizer assim, em termos específicos, né? Quando a gente fala em energia específica, gente, é quilojoule por quilo, tá? A gente vai ver isso depois. A unidade é quilojoule por quilo, ou joule por quilo, né? Então nós temos aqui, ó, o que seria o Ezinho? Seria a energia interna, mais a energia cinética do fluido, não é a energia cinética do sistema. Não confundir essa energia cinética aqui, no caso, vamos chamar de específica, tá? Com aquela energia cinética do sistema. É diferente, né? Tá? O fluido está tendo movimento. O movimento e potencial do sistema como um todo é diferente da cinética e potencial do fluido que está entrando e saindo dentro dele. Né? Espera aí, só um minuto, tá, pessoal? Oh, meu Deus. Aqui. Oh, meu Deus. Espera aí, aqui, pronto. Aqui do lado direito, pessoal, vamos lembrar aqui a definição de entalpia. O que é entalpia? Entalpia específica. Seria a energia interna específica mais PVzinho. Lembra disso daqui? Isso aqui foi dado para vocês. Tá? Isso aqui foi dado para vocês. Ó, a definição de entalpia. É Uzinho mais PVzinho. Né? A entalpia específica. Tá? Então substituímos esse Uzinho aqui. E passamos o PVzinho para o lado de lá. E resultou nessa equação. Tá? Então o Ezinho, que seria esses três termos aqui, mais esse PVzinho aqui, né, seria isso daqui, gente. Esse PVzinho ele está associado ao trabalho de escoamento do fluido. Entendeu? Isso aqui está, na realidade, o que nós temos atravessando a fronteira? Tá? Nós temos o quê? Uma energia interna, uma cinética e uma potencial. Só que na realidade, para fazer com que aquele fluido se desloque para dentro, é uma força vezes um deslocamento, não é verdade? Existe uma força que está deslocando o fluido de uma certa distância para dentro do sistema ou para fora do sistema, entendeu? Então essa força vezes esse deslocamento que faz com que o fluido se desloque é o trabalho de escoamento, tá? Então aqui nós estamos colocando aqui uma taxa, na realidade, o trabalho associado ao escoamento, tá? Só que na realidade aqui está escrito em termos de taxa, né? Está escrito em termos de taxa, ó, Wzão ponto, tá? Então o trabalho devido, a taxa de trabalho devido ao escoamento seria uma força vezes a velocidade, né? O que é força? Opa. Força não é uma pressão vezes a área? Se você pegar aqui, ó, cadê? Nossa, desculpa aqui. Aqui ele já está escrevendo em termos de integral e colocando pressão vezes dA como essa força aqui. Como se tivesse aqui, na realidade ele está colocando como se nós fôssemos dar aqui uma equação, né, para essa velocidade, mas depois ele tira aqui, ele pega um valor médio, tá? Mas enfim, se nós tivermos uma equação para a velocidade, nós teríamos que escrever em termos integrais. Essa força foi colocada aqui em termos de PdA, mas seria uma pressão vezes uma área aqui se fosse, se tivesse tirado fora da integral. Ora, o que nós temos aqui? Vamos pegar esse termo daqui, ó. Vamos supor que a gente tivesse colocado pressão vezes área aqui fora. Não vamos pensar em termos de integral, não, para não confundir nossa cabeça. Então vamos pensar aqui, pressão vezes a área.
A gente não viu anteriormente que a área vezes a velocidade não era a vazão volumétrica? Tá? A gente viu, ó, se você olhar lá para trás, vamos pegar aqui. Aqui, ó, a gente viu que a vazão volumétrica é uma velocidade vezes a área, em termos médios aqui que nós estamos colocando. Tá? Então seria o que? Uma pressão vezes a vazão volumétrica. Só que a vazão volumétrica ela também é dado como o quê? É dado como volume específico vezes a vazão mássica. Deixa eu ver se a gente colocou aqui, ó. Aqui, olha. Tá vendo? O que é a vazão? O que é a vazão mássica? Tá vendo? O que seria V vezes A? Né? Seria o M ponto vezes o Vzinho médio. É a equação que a gente tem lá atrás. Então isso aqui seria a vazão volumétrica, que é igual ao quê? A M ponto vezes o quê? O volume específico. Foi o que a gente colocou aqui, olha. Tá? Ok? De acordo com o Wikipedia, desculpa. O volume específico é o inverso da densidade. É meu celular, pessoal. Pode rir aí. Celular aqui não cala a boca, né? Né? Então vamos verificar, eu vou até fazer aqui, vamos ver a unidade que vai dar isso daqui. Tá? Oh, meu Deus. Pronto. Espera aí. Oh, meu Deus, aqui tá... Aqui some o meu cursor, eu fico perdido aqui. Como isso daqui é uma taxa associada ao escoamento, uma taxa de trabalho associada ao escoamento, meu Deus, sumiu, não voltou. Esse W ponto aqui vai ser dado em qual unidade? Né? É uma taxa, tá? Uma taxa de trabalho. O trabalho não é dado em joule? Não é? É uma energia. A taxa de trabalho seria o joule por segundo, que é o watt. Tá bom? Não voltou meu cursor ainda. Bom, enfim, eu vou para o próximo slide. Vamos ver se o cursor aparece aqui para mim. Também apareceu agora. Pronto. Exemplo 2. Vamos lá. Sumiu de novo. Tá difícil, hein? Exemplo 2. Água líquida a 600 kPa e 10 graus Celsius escoa numa tubulação de grande porte. Qual o trabalho para injetar 1 kg de água na tubulação? Tá? Ok? Então vamos lá. É uma aplicação direta dessa fórmula aqui. Né? Ele te deu a pressão. Ele te deu o volume específico que você tem, porque na realidade você tem aqui a pressão e tem aqui, na realidade, a temperatura. E olha, ele está dizendo que é água líquida. Tá? Então você vai naquela tabela de quê? De água líquida comprimida ou subresfriada. Né? E você vai tirar o valor aqui do volume específico. Tá? Ele te deu... Oh, meu Deus. Na realidade aqui, pessoal, peraí. Eu me perco aqui porque eu fico sem toda hora. Olha, aqui a equação, na realidade ele pediu o trabalho, ele pediu o joule. Ele não está pedindo a taxa de trabalho. Aqui é W ponto, tá vendo? Faz um pouco de confusão, né? Concordo. Aqui é o W ponto. Do jeito que está aqui, vai dar em watt. Mas é porque aqui nós temos um joule por segundo. E aqui nós temos, ó, na vazão mássica, 1 kg por segundo. Se a gente cortar esse tempo nos dois lados, aqui vai ficar Wzão. E aqui vai ficar somente a massa. Entenderam? Então nessa equação que ele colocou aqui, você vê que não tem mais o W ponto e não tem o M ponto. Por quê? Porque ele cortou o tempo dos dois lados. Né? Então ele deu aqui a massa de 1 kg. Tá? Ele poderia ter dado tudo em termos... Se ele tivesse dado aqui a vazão mássica,
né? Se ele tivesse dado 1 kg por segundo, a gente veria, então, ele pediria, na realidade, a taxa, né? Seria a taxa de trabalho, né? Então, no caso aqui, ó, seria a pressão, que foi dada de 600 kPa, 600 mil pascais, tá? O volume específico que foi tirado da tabela e vezes a massa, que é 1 kg, aplicação direta. Tá bom? Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar a equação que nós tínhamos para sistema fechado. Sumiu aqui de novo. Nós vamos pegar a equação que nós temos para sistema fechado, para energia, tá? Pronto, aqui está dado em termos de taxas, né? Então, veja bem, essa parcela que nós temos aqui, ó, era para sistema fechado. O que está acontecendo agora aqui, olha? Acrescentou 3 parcelas, tá vendo? Acrescentou vamos dizer assim, um fluxo de energia que entra. Lembrando que esse Ezinho é aquelas 3 parcelas, lembra? Que é energia interna específica, energia cinética específica, energia potencial específica, lembra? Esse é o Ezinho, ele está dado aqui atrás, ó. Espera aí. Ele está dado aqui atrás, ó. Tá vendo? A energia interna, mais a cinética, mais a potencial específica. Então ele está dado aqui. Só que esse M ponto multiplicando, isso daqui nos dá o que, pessoal? Então, uma vazão máxima multiplicada para a energia. Você tem a taxa de energia que está entrando, entendeu? Que está entrando. Então, na realidade, nós temos aqui, ó, um fenômeno que acontece dentro do sistema. Essa troca de calor é uma taxa que é trocada na fronteira do sistema. Isso daqui também é uma taxa de trabalho trocado aqui na fronteira do sistema. Então, na realidade, esse fenômeno é interno ao sistema. E o resto aqui seria tudo fenômenos de fronteira. Então, isso daqui é um calor trocado na fronteira, isso aqui é um trabalho trocado na fronteira, uma taxa de trabalho trocado na fronteira, uma taxa de calor trocado na fronteira, uma taxa de energia trocado na fronteira devido ao escoamento do fluido, o que o fluido está carregando para dentro, tá? Isso daqui seria o que sai, né? Uma energia que sai, uma energia interna, cinética e potencial específicas que sai, e mais o trabalho de escoamento. Esse trabalho de escoamento que vai estar relacionado aqui, ó, a esse daqui. Tá vendo? Ó? Essa parcela aqui relacionada ao trabalho de escoamento vai entrar aqui, ó. Aqui ela aqui, ó. Cadê? Tá aqui, né? Do que entra e do que sai. Concorda? Então isso daqui seria o trabalho a taxa de trabalho que entra e a taxa de trabalho que sai. Tá? Agora, só que eu vou colocar a primeira lei aqui em termos de entalpia. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai abrir essa expressão e vamos somar essa parcela aqui, olha, com essa parcela aqui. Tá vendo? Ó? Então, é o que entrou aqui, ó, tudo que entra. Então, a parcela que entra vai ficar o quê? Um M ponto que entra, colocando em evidência, mais a energia interna, a cinética e a potencial, tá vendo? Que entra em termos específicos, mas aqui, olha, aqui seria o trabalho associado, aqui, ó, aqui seria o quilojoule por quilo, tá? Isso aqui seria um quilojoule por quilo. Todas essas parcelas que estão aqui dentro também seriam quilojoule por quilo. Tá vendo? O Uzinho, aquela energia cinética, que eu estou chamando de específica, né? Não é nem correto aqui, mas é só para vocês associarem aí, tá? Aqui eu poderia até falar também, desculpa, sumiu o cursor de novo. Só para vocês fazerem uma analogia aí, não é um jargão, né? Não é um jargão que a gente utiliza na termodinâmica, mas sumiu o meu cursor.
Eita, nós, que tristeza. Nossa. Aqui seria uma... Lembra que eles falaram que de energia específica? Aqui nós podemos falar de um trabalho, entre aspas, específico, devido ao escoamento do fluido. Tá? Então, nós temos aqui a interna cinética potencial em termos específicos, ou seja, tudo kJ por quilo. E aqui nós temos um trabalho, entre aspas, específico, kJ por quilo. Ora, pessoal, se nós vermos aqui, o que é M ponto? Não é quilo por segundo? É. O que nós temos aqui dentro? Não é kJ por segundo? Desculpa, kJ por quilo. É porque sumiu meu cursor aqui, eu fiquei preocupado com isso, falei errado. Nós temos um M ponto que é quilo por segundo. E nós temos internamente a unidade dessas parcelas internas aí, kJ por quilo. Esse quilo que está aqui corta com o quilo que está aqui, sobraria kJ por segundo, que é quilowatt. Então todas as parcelas da equação da energia em termos de taxa de energia aqui, seria tudo dado em watt. Ó. Isso daqui é watt, isso daqui é watt, isso daqui é watt. Toda essa parcela aqui é watt, sendo que aqui é quilo por segundo e aqui é kJ por segundo. A mesma coisa para a saída. Então o que a gente tem aqui? Nós vamos colocar a definição de entalpia. O que é Ezinho mais PVzinho? Lembrando lá atrás, Ezinho mais PVzinho é entalpia específica mais a cinética mais a potencial, entre aspas, específicos. Tá? Então, como é que ficaria a equação aqui da energia aqui? Se nós tivermos somente uma entrada e uma saída, ela fica desse jeito aqui, ó. Essa é a equação da energia aqui, ó. Ó, tá vendo? Tá? Lembrando que essa cinética e o potencial que aparece aqui dentro e aqui dentro, ela não é energia cinética e potencial do sistema, mas é energia cinética e potencial do fluido. Tá? E nós temos aqui a equação da energia para um sistema com várias entradas e várias saídas. Tem uma definição aqui que ele chama de entalpia total. Seria toda essa parcela aqui, ó, para enxugar mais ainda a equação da energia, né? Nós temos que Hzinho mais meio de V ao quadrado mais GZ. Tudo isso ele chamou de entalpia específica total. Lembrando sempre, pessoal, quando é letra minúscula, nós estamos tratando aqui, no caso do Hzinho e do Ezinho, de valores específicos. Né? Então, quando é Hzinho, é entalpia específica. Quando é Wzinho pequenininho, o Wzinho pequeno, ele seria um trabalho, entre aspas, específico. Né? O Zinho pequeno, a energia interna específica. Tá? Beleza. Então vamos lá. Aí a equação da energia fica assim, ó, mais simples. Então temos o que pode ser acrescido ou diminuído em termos de energia dentro do seu volume de controle. Nós temos aqui o que a fronteira do seu volume de controle vai trocar em termos de calor e de trabalho, tudo aqui dado em watt. Tudo dado em watt, tá? Ou quilowatt. E aqui nós temos o que entra e o que sai em termos de... Em termos aqui de escoamento, porque quando a gente colocou escoamento, né, a gente colocou aquelas parcelas todas. Eu não sei se está nem certo o termo que eu vou usar, mas eu costumo usar. O que está sendo convectado para dentro? Né? O que está sendo movimentado para dentro do seu sistema? Tá? Seria a energia interna, o Zinho, mas nós temos lá cinética e potencial, que nós temos lá na fronteira. Nós temos energia interna passando ali em termos específicos, cinética e potencial. E temos também o trabalho de escoamento. Né? Tudo isso está sendo refletido aqui, olha.
Tá vendo? Isso daqui, ó, esse Hzinho, o que é Hzinho total? É toda a energia que entra para dentro do sistema, que está passando pela fronteira. Tá? Então a gente pode falar energia entálpica, que ela se dissolve no Uzinho, ela se dissolve aqui no Uzinho. Cadê? Opa! Cadê aqui? Aqui, né? Que ela vai acabar sendo colocado aqui, na realidade, E mais PVzinho foi substituído por isso daqui que a gente já viu antes, lembrando da definição de entalpia, né? Tá, então é isso daí, pessoal, tá vendo? Seria a entalpia total específica que está entrando ou saindo do seu sistema. E lembrando que essa entalpia total, ela vai se desmembrar aqui na entalpia, que ela se desmembra depois, né? Essa entalpia ela vai se desmembrar em Uzinho mais PVzinho, mais meio de Vzinho, opa. Cadê? Aqui. Pronto. É que some aqui, ela vai se desmembrar nesse termo aqui, nesse termo. Ok? Chique no último. Pronto. Tá? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa aqui para a gente comentar. Lembrando que a energia interna, ela está aqui dentro, né? Ela está aqui dentro do Uzinho, do Hzinho, né? A energia interna, tá bom? A energia interna mais PVzinho está aqui dentro, olha, né? Na realidade, ela entra dentro aqui desse termo de entalpia, tá? Né? Opa! Tá bom? Chique! Então vamos lá. Processo em regime permanente. Então o que a gente viu as equações agora, tanto lembra da equação da conservação de massa, né? Essa equação aqui, olha. Essa equação da conservação de massa, cadê ela? Só um minutinho. Aqui, essa é a equação da conservação de massa, né? Nós temos o termo aqui que varia no tempo. Quando a gente tem regime permanente, esse gradiente aí com relação ao tempo, essa derivada com relação ao tempo, ela vai desaparecer, vai ser nula. Tá? Então, o que aconteceu aqui, ó, né? Então, o que nós temos quando em regime permanente? Oh, meu Deus do céu. Quando a gente trata de regime permanente, a gente analisa no tempo, pessoal. A gente tem que todas as propriedades, as vazões que nós temos, elas não variam no tempo, né? Então, nós temos aqui na massa, o que entra em termos de vazão mássica é igual ao que sai. Né? E nós temos também que na equação da energia, essa parcela do tempo aqui, ela é zero. Ó. Então, na equação da energia para regime permanente, isso daqui vai ser zero. Agora, as outras parcelas vai depender do equipamento que nós vamos estar utilizando. Tá? Então, a gente vai ver aqui que nós vamos aplicar a equação da energia. Olha como é que fica a equação da energia aqui, ó, para o regime permanente. Fazendo aquele dE dt zero, ficaria assim, olha. Então, ele deixou de um lado tudo que entra, do outro lado tudo que sai. Aqui seria a taxa de calor trocada e aqui seria a taxa de trabalho trocada. Tá bom? Tudo mais, né? Aí, tá? Agora, tudo isso poderia ser escrito em termos de que ele chamou aqui, em termos, vamos colocar aqui em termos de, porque isso daqui dá watt, né, pessoal? Isso daqui dá watt, tá? Vamos pôr ou quilowatt, que é quilojoule por segundo, né? Só que ele dividiu esse termo aqui, vamos supor que somente a gente tenha uma entrada e uma saída. Ou seja, a gente tem só um M ponto aqui, um Mzinho ponto. Então ele dividiu tudo por Mzinho ponto, ó. Ele dividiu o que é ponto por M ponto. Aqui seria Mzinho ponto, dividiu. Aqui seria o trabalho por M ponto, seria isso aqui, ó. O W ponto por M ponto, né? A taxa de trabalho aqui, porque toda hora que
às vezes mistura, mas a gente tem que lembrar que isso aqui é um watt, galera. Isso aqui são taxas. Taxa de calor, taxa de trabalho. Às vezes eu falo trabalho, mas querendo dizer taxa. Tá? Isso aqui seria watt ou quilowatt. E dividiu aqui por M ponto também. Então olha como é que fica aqui quando tem uma entrada e uma saída. Né? O Q ponto, olha, o Q ponto dividido por M ponto dá o Qzinho que ele chamou aqui. O W ponto dividido por M ponto dá o Wzinho. Qual que é a unidade disso? Hã? Ó, nós temos aqui kJ por segundo. Nós temos aqui quilo por segundo. Qual que é a unidade desse trabalho, desse Wzinho? KJ por quilo. Qual que é a unidade do Qzinho? KJ por quilo. Né? É errado a gente falar um calor específico aqui, porque a gente já tem a definição de um calor lá específico, né? Mas seria 1 kJ por quilo, a mesma unidade de coisas específicas que nós temos. Por exemplo, qual que é a unidade de entalpia específica? KJ por quilo. Então você vê, por que escreveu nessa forma também? Porque já facilitar, porque todas essas parcelas já dão kJ por quilo. Tá vendo? O Hzinho, por exemplo, aqui na realidade, esse Hzinho, o Hzinho E seria o Hzinho total? Não, o Hzinho total é tudo, claro que não. Hzinho total, tudo isso. Mas os valores tabelados de Hzinho é tudo kJ por quilo. Facilita pra gente. Tá vendo? Trabalhar tudo em kJ por quilo. Tá? Ok. Bom, pessoal, eu vou terminar por aqui essa aula, a aula teórica. Aí depois eu vou fazer uma próxima aula, eu vou tomar uma água, tá? E nós vamos ver aqui vários equipamentos onde nós temos aqui vazões mássicas que entram e que saem na fronteira do sistema, na fronteira do volume de controle, tá? Então a gente vamos fazer diversos, agora que a gente vai ficando mais engenharia aqui, né? Tá bom? Essa parte que vai ficar engenharia, depois nós vamos entrar em ciclos, vocês vão ver um ciclo lá, a água, por exemplo, percorrendo um ciclo com vários equipamentos, ciclo de potência, ciclo de refrigeração, tá? Aí vai ficando mais engenharia. Por isso que engenheiro tem que ter essa noção, né? Você tem que ter a noção do que é um ciclo termodinâmico e como que funciona a parte de energia dentro dele. Isso daí é o básico, pessoal. Por isso que nós temos fenômenos de transportes que é dado para todas as engenharias. É o básico de você ver como que é o equilíbrio de energia dentro do seu sistema, como que é o equilíbrio de massa dentro do seu sistema. Não é? A segunda lei que a gente vai ver depois, aqui nós estamos vendo em termos quantitativos. A segunda lei já vem dizer para a gente qual que é a qualidade da energia. E vai dizer também a segunda lei se é possível ou não aquele sistema funcionar. Tá? Isso a segunda lei veio complementar a primeira, dizendo, olha, a qualidade da energia, né, dizendo a eficiência do seu sistema, né, o desempenho do seu sistema, como também dizer a qualidade da energia. Tá? E se é possível ou não, né? Se o seu sistema é possível ou não. Isso a segunda lei veio nos trazer. Tá bom? Diz se é possível e a qualidade da energia. Tá bom? Vou parar por aqui e depois a gente vai fazer vários. O próximo vídeo aí que eu vou mandar vão ser vários equipamentos aí. Tá? Falou! Obrigado!